Olha, 12 horas e 35 minutos, como anunciado desde as primeiras horas da manhã, com o nosso colega Jailton Bonfim, também no 103 News, a Sandra Nóbrega durante toda a manhã, o zum, 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 bochicho na cidade, não só em Gandu, essa é a verdade, toda a nossa região não se fala em outra coisa. O ex-prefeito que teve a sua prisão decretada pela Justiça Federal, porque teve de gente que mandou zap pra gente hoje aqui, ligando no nosso número particular, ligando aqui pra rádio, ligando pra nossa equipe, mandando mensagem em grupo de WhatsApp, no nosso privado também, que teve de gente querendo saber, até uma amiga minha agora do Rio de Janeiro aqui tá perguntando, Fernando, quem é o ex-prefeito de Gandu aí que foi condenado, que teve a prisão decretada pela Justiça? Vou falar com ele agora. Zebrão, boa tarde a você, Zebrão, bem-vindo mais uma vez. Você esteve aqui na segunda, na quarta-feira tá de volta. Com certeza, é um prazer, né? Infelizmente, para fazer um esclarecimento sobre o nosso nome, né? E nos dirigirmos mais uma vez aos seus ouvintes, que realmente o seu programa é líder em audiência no horário. A gente fica feliz com isso. Zebrão, para começar o nosso bate-papo, você vai ser preso ou não? Segundo a Justiça Eleitoral, não. A Justiça Federal, não. Porque o juiz decretou a prisão, certo? Em regime aberto e a transformou em 2 penas restritivas de direito. Certo? Eu quero pedir licença a você e paciência aos ouvintes, que nós até resumimos, né, o despacho do juiz, porque foram 8 laudas, certo? Então, ele diz o seguinte: Tribunal Regional Federal da Primeira Região, subseção judiciária de Ilhéus, norteado pelas diretrizes elencadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal Pátrio, passo a dosimetria e fixação da pena base do denunciado Antônio Carlos Farias Nunes, ex-gestor do município de Gandu. A culpabilidade ressoa grave, posto que possuía ciência da ilicitude do fato, bem assim como administrador público deve ter responsabilidade e zelo na administração dos recursos públicos. Os antecedentes são favoráveis ao mesmo, posto que, no que pese haver outros inquéritos que figure como investigado, esse não tem o condão de macular os seus antecedentes. Quanto à sua conduta social, não há nos autos elementos que o desabonem. Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem assim, causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão. O regime de cumprimento da pena será aberto. Atendendo ao disposto no artigo 43, incisos 1 e 4, e nos incisos 1, 2, 3 e 2º do artigo 44, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, consistentes em: a primeira, prestação de serviços à comunidade em instituição a ser designada em audiência pelo juiz da execução, com observância ao disposto no artigo 46 do referido diploma legal. Prestação pecuniária no valor de R$10.000 a ser revertida em favor de entidade de assistência social a ser indicada pela CEAPA, Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas, Núcleo de Ilhéus. Ilhéus, 14 de julho de 2015. Juiz Lincoln Pinheiro Costa. Então, a sentença dele foi essa, né? E você observe, você, Fernando, e os nossos ouvintes, isso foi no dia 14 de julho de 2015. E só após 3 anos é que nós viemos a receber essa sentença. Zebrão, que levou esse processo aí correr na Justiça Federal? Porque o que está envolvido foi um recurso federal, convênio federal. Certo? Há quanto tempo você foi prefeito, hein?
Tem 18 anos. 18 anos. 18 anos. Então você. E tem mais aqui, Fernando. Fique à vontade. Levamos ao conhecimento dos nossos amigos leitores que somente agora fomos notificados pela Justiça e imediatamente a encaminhamos aos nossos advogados que recorreram da decisão do Dr. Juiz Lincoln Pinheiro. Então, os nossos advogados entraram com recurso não contra a prisão, né? Contra as duas medidas punitivas. Zebrão, isso serve também como uma, entre aspas, até usar esse termo, uma dor de cabeça para pessoas que passaram aí pelas prefeituras, não só em Gandu, como em nossa região há 18, 20 anos atrás, em nossa região é preocupante também. Com certeza, inclusive, querido, eu quero dizer a você, várias vezes eu tenho colocado no nosso blog, alguns amigos perguntam, sim, Zebrão, você pode ser preso? Essa pergunta foi feita já algumas dezenas de vezes. Eu disse, eu só não. Eu, Neco Canguçu, doutor Irismar, todos aqueles que estão respondendo o processo. E muitos outros em nossa região, uma coisa lógica, certo? Uma hora o juiz vai dar uma decisão, certo? E ele não sabe. Eu tinha 11 processos, hoje resumiu-se a 1. Fui absolvido em 10. A justiça reconheceu que não houve dolo, entendeu? Ou má-fé em nenhum dos casos anteriores. Como dizia meu pai, antigamente as pessoas não estudavam, como o caso do meu pai, minha mãe, certo? Mas eram as pessoas experientes e vividas. Ele dizia assim, meu filho, cabeça de juiz e bunda de menino, a gente não sabe o que sai. E naquela época ele dizia mais, há 50 anos atrás ele dizia, barriga de mulher também, né? Hoje não, hoje barriga de mulher sabe-se antecipadamente o que sai, mas naquela época não dizia. Então ele dizia essas 3 coisas, barriga de mulher, cabeça de juiz e bunda de menino, a gente não sabe o que sai. Então, qualquer um que tiver processo no âmbito da Justiça Estadual ou Federal, principalmente federal, pode a qualquer momento ter a sua prisão preventiva decretada. Quais serão os próximos passos agora a ser adotados? Os passos já foram tomados, né? Quais? Nossos advogados recorreram da decisão do juiz por que recorreram da decisão? Porque o próprio laudo do Tribunal de Contas da União, dos engenheiros do Tribunal de Contas da União, dos técnicos do Tribunal de Contas da União, não é Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas da União, consta o seguinte, a tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União, tomada de contas especial, apurou que o objeto previsto no plano de trabalho, no memorial descritivo e nas metas não foi atingido, estando a quadra sem uso e sem condições de atender a população. Desprende-se dos documentos de folha 125 a 130 que é o débito relativo ao não cumprimento do objeto no montante de R$ 72.821,17 foi repassado à empresa licitada de forma indevida. O interrogado repassou o total da quantia, interrogado no caso nós, né? Repassou o total da quantia que recebeu do governo federal para a construtora, pelo fato dela já ter construído um anexo do Hospital Municipal de Gandu e concluiu a obra no tempo ajustado com a prefeitura. Fernando, naquela época é bem diferente de hoje a administração. Naquela época, os convênios, não tinha esse negócio de deputado mandar obra para o município como manda hoje. Hoje, os deputados... As emendas, né? Enchem os municípios. Você sabe como não só Gandu, mas Venceslau, todos os municípios, enfim, recebem as emendas dos deputados. Naquela época, não. Naquela época, você tinha que correr atrás. Aí, chegavam aquelas pessoas envolvidas lá em Brasília, que tinham cancha lá em Brasília, né? Jogavam lá no meio do campo deles lá. E aí diziam assim, prefeito, eu tenho uma obra aqui pro senhor. Imagina, o cara não é deputado, não é nada. O cara vinha de lá e vinha oferecer não somente a mim, evidentemente, oferecia a 10. Olha, eu já fiz tal obra em tal município e tal. Em telefonar, colega, e aí? Não, ele cumpriu, ele trouxe a obra e construiu e tal. Então você fazia as coisas no tato, às cegas. Né? E também não toma lá da cá, né? E não toma, evidentemente. Aí o que aconteceu? Eu preciso de um anexo do hospital. Ele disse, eu consigo para você esse anexo. Fomos aí, ele veio aí, mediu tudo e tal, certo?
Aí traz um convênio, já de Brasília pronto, para assinar o convênio. Assinamos o convênio, ele concluiu a obra, que é essa obra maravilhosa aí, que foi usada por muitos anos, anexo ao hospital, que serviu tanto à saúde de Gandu, certo? Então ele vem depois, olha, tem um problema aqui, eu consigo uma quadra para você. Olha, o cara já tinha conseguido um aqui, eu não ia perguntar se ele ia fazer ou não. Eu confio, evidentemente que você confiou, porque o cara, né, inclusive, o valor até inferior ao valor de cá. Tem uma quadra, quero, ele traz a quadra, assina convênio, você chega e assina, certo? Assina e repassei o dinheiro para ele, confiado. Ele não concluiu a obra. Essas quadras foram localizadas onde? Uma quadra só. Essa quadra. Atrás da Eletrodisco. Isso, essa que eu te perguntava justamente. Viu? Então o que é que aconteceu? Você chegou, repassou o dinheiro para ele e não foi feito serviço. Ao não ser feito o serviço, você que é o responsável, claro, você foi o gestor. Mas o gostoso de tudo, que existe alguma parte gostosa nisso, Fernando, é o seguinte: o próprio Tribunal de Contas da União diz, não ficou demonstrado nos autos a utilização em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Os documentos colacionados aos autos, assim como os depoimentos prestados, permitem inferir a má gestão de recursos públicos transferidos pelo Poder Público Federal, mas não ficou comprovado o favorecimento do réu ou de outrem, requisitos exigidos para a caracterização das condutas tipificadas no no inciso 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. Ora, então, eles disseram o seguinte, que ficou comprovado que eu não me beneficiei do dinheiro. Então, eu não roubei. Eu posso ter sido irresponsável ao repassar o dinheiro para a empresa, ao confiar numa empresa. Mas uma coisa é você ser irresponsável, outra coisa é você ser beneficiado e ser ladrão, certo? Bem diferente uma coisa da outra. Concorda? Com certeza. Não é? Então, aí eu pergunto assim, quem nunca cometeu uma irresponsabilidade? Quem nunca cometeu uma irresponsabilidade, atira a primeira pedra, né? Porque o laudo dos técnicos do Tribunal de Contas da União afirmam isso categoricamente. Não ficou demonstrado nada em proveito próprio do prefeito. Zebrão, uma pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: por que noticiar no seu próprio blog, já que não foi noticiado em qualquer outro meio de comunicação? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pau que dá em Chico. Essa é a pergunta que eu quero fazer, na verdade. Isso aí. Inclusive, para confirmar o slogan que Dona Cristina colocou no blog, dizendo assim, que era o blog mais verdadeiro da Bahia. Então, para ser o mais verdadeiro da Bahia, a gente tem que começar de dentro de casa. A gente não pode pegar o lixo e jogar debaixo do sofá e nem embaixo do tapete, não. Nós temos responsabilidade com a sociedade, nós temos responsabilidade com aqueles que acreditaram em nós, nós temos responsabilidade com a nossa família. Nós não podemos mentir para o povo. Nós não podemos enganar o povo. Eu poderia muito bem ficar calado. Isso aqui não é público. Isso aqui não é público. Isso aqui é privado. Eu poderia muito bem silenciar-me. Mas não. Eu vou levar o conhecimento do povo. Eu vou levar o conhecimento. O povo precisa saber o que eu errei. O que eu fiz de errado. O povo precisa saber da verdade. Doa quem doer, inclusive a mim. E justamente, o que é que você tem a dizer a esse povo hoje? Isso aí. Eu hoje peço perdão, peço mil desculpas à minha comunidade, à sociedade. Peço perdão aos meus amigos. Peço perdão àqueles que acreditaram em mim. Peço perdão à minha família, aos meus filhos, à minha esposa, a Dona Cristina, à minha ex-esposa, a Dona Arlene, a todos aqueles e aos amigos verdadeiros. Eu não roubei, eu fui uma hora irresponsável. Você assume sua irresponsabilidade? Com certeza, tranquilamente. Zebrão, para aqueles que estão no meio da cidade, em nossa região, com zum. Zebrão vai ser preso, Zebrão roubou. Você tem algum recado a dar a essas pessoas? Não, eu tenho um recado, alguns torcem, né, para que isso aconteça, né, evidentemente os adversários, os inimigos gratuitos que nós temos, mas tem aqueles, viu, em número bem maior,
que estão orando para que nada de mal aconteça. E por ser um número bem maior, as orações superam as pragas. Zebrão, meu amigo, eu quero te agradecer até por acessar inicialmente a nossa emissora junto com a nossa direção, para que você pudesse, em primeira mão, logo após o blog no veículo de comunicação falado, trazer as informações aqui ao nosso público ouvinte, mostrando mais uma vez o compromisso que essa casa tem com o nosso público e deixar o espaço também para que você traga mais alguma informação caso queira. Pois não. A Receita Federal, aí já não é Tribunal de Contas da União, não. A Receita Federal, através dos fiscais do imposto de renda, reviraram todas as nossas declarações 5 anos antes de assumirmos a prefeitura, de 91 a 95, e 5 anos depois, de 2001 a 2005. E nada encontraram, não houve aumento de patrimônio. Vasculharam todos os cartórios de registro de imóveis. Não foi encontrado nenhum bem imóvel em nosso nome ou em nome de amigos e familiares. O patrimônio que eu entrei na prefeitura, saí com o mesmo. Aliás, saímos com patrimônio menor, pois perdemos e muito o nosso patrimônio principal, que é o patrimônio moral. Nós entramos com patrimônio moral lá em cima e saímos cá embaixo. O nosso patrimônio, desde que deixamos a prefeitura, são os meus amigos, são os meus filhos, minha esposa, Dona Cristina, minha ex-esposa, Dona Arlene. São esses que são o meu patrimônio, que fazem parte deles. E tem mais, nunca comprei um bem imóvel. Eu não comprei mansão em Gandu quando fui prefeito. Eu não comprei fazenda quando fui prefeito. Eu hoje moro na casa do meu sogro. Moro na casa do meu sogro porque não tenho uma casa para morar. Então, mais justo do que isso é impossível, né, para provar a nossa honestidade. Então, podíamos, como falamos aqui, você foi bem feliz quando você disse que podia ficar calado, mas não. Eu quero trazer à comunidade tomar conhecimento. Quem é Zebrão? Que muitas vezes, muita gente, eu tenho certeza, Fernando, que a partir de hoje, muita gente vai mudar a opinião a nosso respeito, por essa decisão corajosa, firme e séria que nós tomamos em dizer o que está acontecendo conosco. Enquanto outros procuram esconder, nós a divulgamos, pois não queremos mentir para os nossos amigos e para aqueles que acreditam em nós. Dos 10 votos que você disse que tem, perdeu algum com isso? Ao contrário, eu tenho certeza que os votos dobraram, viu? Zebrão, vou deixar o espaço. Obrigado a você mais uma vez pela participação com a gente. E o blog do Zebrão continua polêmico, como sempre, né? Como sempre. Inclusive, amanhã eu quero antecipar para você, né? Amanhã. Em primeira mão? Em primeira mão. A manchete do blog de amanhã. A manchete, hein? Certo. Tá preparado? Rapaz, tô preparado. Vai ser a seguinte: Ministério Público Federal denuncia ex-prefeito, ex-secretária de Educação e ex-funcionário e hoje vereador de Gandu. Amanhã todas as informações. Maiores detalhes amanhã na edição do blog de amanhã. Zebrão, um abraço a você, Dona Cristina, um abraço. Lembrando, transmissão ao vivo aqui também pelo blog do Zebrão, Facebook, o pessoal acompanhando a gente. E te deixo um abraço. Ao vereador Bozol também mandou um abraço a você aqui pelo nosso WhatsApp. Parceiro. Zebrão, um abraço a você. Muito obrigado, Fernando, e a todos os nossos ouvintes.